A pergunta básica de hoje é: qual o nível de desencovardamento do STF em relação aos banqueiros? Porque a gente já percebe que o STF não tem medo do Moro, a gente percebe que o STF tem pouquíssimo medo de procuradores e juízes de primeira instância. A pergunta básica nesse momento é: vai o STF bater de frente com os banqueiros que se aproveitam da prisão do Lula para comprar o patrimônio nacional e aprovar reformas como a reforma da Previdência? E essa pergunta, que sem dúvidas é a pergunta que eu nem digo que é a pergunta de R$1 milhão, é muito mais do que isso. O Brasil perdeu bilhões desde que a Lava Jato começou a destruir nossa economia. Então essa pergunta, que seria a pergunta de trilhões de reais, ela é sem dúvidas muito complexa para ser respondida. Porque, olha, se nesse momento o Moro é considerado suspeito, o Bolsonaro é indiretamente considerado ilegítimo. E a pergunta básica é: pode um presidente ilegítimo vender estatais? Eu estou perguntando isso para vocês porque esse é o único empecilho que o STF tem nesse momento para libertar o Lula e para julgar o Moro como sendo parcial nos processos da Lava Jato. Mas lembrando, após julgar o Moro como parcial, o STF indiretamente responde uma coisa que muitas pessoas estão esperando para ouvir: as eleições de 2018 foram fraudadas pelo Poder Judiciário. Se o STF admite que as eleições de 2018 foram fraudadas pelo Poder Judiciário, primeiro ponto, as eleições não são eleições legítimas. Segundo ponto, você não pode considerar que o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, alguns membros do Poder Judiciário com alguns membros do Ministério Público, fraudaram o processo eleitoral, crime eleitoral, e não vão pagar por isso. O que significa que, se o Sérgio Moro for considerado suspeito, Dallagnol e Sérgio Moro precisam ser presos. E nesse momento, esse cascateamento de eventos é o maior obstáculo que o STF tem para libertar o Lula. Primeiro evento, liberdade do Lula, suspeição do Moro. Segundo evento, eleições foram fraudadas. Terceiro evento, os fraudadores do processo eleitoral precisam ser presos. É um crime de grande monta, um atentado, obviamente, contra o Estado Democrático de Direito. E a pergunta básica é: será que o STF... Tudo bem, o STF pode ter se desacovardado a ponto de não aceitar a transferência do ex-presidente Lula para uma condenação à pena de morte, porque a tentativa da Lava Jato foi muito clara: conduzir o ex-presidente Lula à morte. Agora, será que ele vai ser acovardado ou desacovardado quando ele tiver que julgar a suspeição do Moro? Se o Moro é suspeito, as eleições foram fraudadas. Se as eleições foram fraudadas, os fraudadores precisam ser presos. Com os fraudadores presos, existe uma certa ignorância junto com uma certa revolta dentro do campo alienado que protege o Sérgio Moro. Então são os riscos que o STF corre nesse momento.